A Constituição determina que um aluno com deficiência tem o direito e deve receber na escola todo o atendimento específico que necessitar. Para os especialistas, a convivência só traz bons resultados e a melhoria no rendimento escolar é visível. E deficiências na área social tendem a desaparecer. Mas quando falta estrutura nas escolas, o que fazer? A menina Bianca, de 8 anos, foi diagnosticada autista. Ela estuda em uma escola inclusiva, mas mesmo assim está tendo dificuldade para aprender a ler e a escrever. A mãe logo percebeu essas dificuldades. Ela se isolava muito, mantinha-se isolada. Então, a minha dificuldade maior era justamente essa, né? A preocupação dela não querer interagir com o outro. O Plano Nacional de Educação garante o ensino inclusivo para crianças com deficiência e com transtornos funcionais. Nesse caso, não há distinção. Elas ocupam a mesma sala de aula que estudantes regulares, mas é obrigação da escola oferecer meios para todos aqueles que apresentarem dificuldade com a aprendizagem. O PNE considera o público-alvo do ensino inclusivo alunos com deficiência visual, intelectual, auditiva, física e múltipla. E os transtornos funcionais, como, por exemplo, a dislexia, déficit de atenção, descalculia, além de altas habilidades. Esta psicopedagoga recebe no consultório diversas crianças e jovens com dificuldade no aprendizado. E os pais sempre relatam o mesmo problema. Eles ficam se perguntando, mas por que isso? Meu filho é tão inteligente, meu filho se relaciona tão bem, mas ele não aprende a ler, ele não aprende a escrever, ele tem dificuldades demais, troca letras, aglutinas, desaglutina, e uma letra feia, é uma confusão na escola. Para ela, a falha do sistema educacional, que não oferece a estrutura necessária para o professor e nem para o aluno. A cada indivíduo, né, cada aluno, ele vai ter o seu auxiliar para estar colaborando. Enquanto ele está atendendo um, o monitor está atendendo o outro, e assim vai indo. Outra coisa que poderia estar favorecendo: armários em sala de aula. O professor ele tem boa vontade de fazer, e ele tem boa vontade, ele tem conhecimento, que é necessário, materiais, pedagógicos, brinquedos, direcionados. Eles têm conhecimento disso. Mas aonde ele coloca? Se não temos armários dentro da sala de aula. Educação de qualidade para pessoas com deficiência e transtornos funcionais é um direito assegurado pela Constituição Federal. O inciso 3º do artigo 208 diz que é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Segundo esta advogada, os pais que notarem omissão do governo devem procurar as instituições de ensino, a Regional de Educação e até a Secretaria de Estado para que as reclamações sejam registradas administrativamente. Caso não se resolva, o Poder Judiciário pode ser acionado. Seria o mandado de segurança pelos pais que se sentirem, digamos, lesados, nessa garantia de ensino adequado, de qualidade ao seu filho, e aí, enfim, demonstrando que esse direito não foi observado, enfim, em que medida ele se sentiu prejudicado e tem que recorrer ao judiciário. É uma escola com vários pais na mesma situação, pais. Então, eu acho que o Ministério Público, por exemplo, ou uma outra associação, entidade legitimada para isso, ele pode propor, então, uma ação civil pública e aí perquirir uma coisa já num outro nível de tutela jurisdicional, Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o advogado Carlos Henrique Bastos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, de quem é a obrigação de providenciar a inclusão e toda a estrutura que acompanha essa inclusão nas escolas? Bom, a primeira obrigação é dos pais. Eu acho que os pais ou os responsáveis é que realmente tem que providenciar e viabilizar esse direito, que é um direito fundamental. A Constituição, inclusive, garante às crianças e aos adolescentes sem formação, acesso pleno ao seu desenvolvimento intelectual, ao seu desenvolvimento, à sua integração social e econômica na sociedade. Eu diria que a primeira obrigação efetivamente é dos pais. Estado, município, poder público também tem que reestruturar essa escola, tem que dar acesso, no caso de uma escola pública, por exemplo, para que haja acessibilidade? Sem dúvida. O direito à educação e o direito à escola inclusiva é um direito que urge. A própria Constituição reconhece
que o tempo, nesse sentido, trabalha em contrário ao pleno desenvolvimento das crianças. Então, é muito importante, e a Constituição municiou, vamos dizer assim, os operadores de direito para poder conseguir esse objetivo. E é claro que é bom lembrar que não só os pais é obrigação municiar os seus filhos ou aquelas pessoas que eles têm assistido para poder conseguir esse acesso a essa escola, essa formação de qualidade, mas também o poder público. E, nesse sentido, tanto o Ministério Público quanto a advocacia pública ou mesmo a advocacia privada tem diversos instrumentos jurídicos que hoje têm uma efetividade muito grande. Eu diria que, em grandes casos, há inúmeras jurisprudências que me autorizam a dizer que, efetivamente, também o poder público, caso os pais não atendam a essa necessidade da criança, podem sim ser acionados e viabilizar, eu diria até num curto espaço de tempo, que essa criança ou que esse adolescente ou que essa pessoa nessa fase de desenvolvimento possa sim ter acesso a uma educação de qualidade. As escolas privadas também estão inclusas aí? Elas também têm que propiciar essa inclusão, não só as escolas públicas? Sem dúvida. As escolas privadas muitas vezes podem alegar que, por serem efetivamente estarem inseridas numa atividade privada, não estariam, vamos dizer assim, obrigadas a viabilizar ou estrutura ou mesmo aceitar os alunos. E isso, na verdade, não corresponde à atual realidade normativa brasileira. Diga-se de passagem, desde a Constituição da Emenda Constitucional de 78, a proteção à pessoa com deficiência já vem sendo objeto de preocupação constitucional. Mais recentemente, em 2009, foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, com status de norma constitucional, a Convenção das Nações Unidas sobre pessoas com deficiência. E esse instrumento viabiliza não só o acesso, o pleno acesso às pessoas aos órgãos públicos, mas eu diria mais do que isso, elas viabilizam uma igualdade de oportunidades, que é isso que a Constituição, de maneira primordial, viabiliza essas pessoas, que eventual restrições que elas sofram de qualquer ordem possam ser diminuídas, tendo em vista esse aspecto de proteção normativa que hoje vige plenamente no Estado brasileiro. A escola pode se recusar a receber algum aluno, a matricular algum aluno, dizendo que não tem estrutura para receber aquele aluno ou acesso para aquela deficiência propriamente dita? Esse é um tema muito delicado. Na verdade, em princípio, a escola não poderia recusar. Isso, obviamente, não pode ser levado a ferro e fogo, porque quando se aceita uma criança ou um adolescente em situação que requeira cuidados especiais, não se está tão somente admitindo esse aluno novo, mas é preciso que a escola também tenha instrumentos que possam viabilizar a plenitude do conhecimento que ali se busca. Então, eu acho que é um tema bastante delicado, não existe uma resposta definitiva, porque, por óbvio, também as escolas não podem ser simplesmente obrigadas a aceitar, sem também ter um mínimo de condições de viabilizar uma estrutura adequada, seja com relação ao acesso, ou seja mesmo com relação àquilo que se busca, né, que é a educação, com uma junta de profissionais especializados, com psicólogos, enfim, que possam determinar aí qual é o melhor quadro de tratamento ou de acompanhamento para aquela criança. Tá ótimo, a gente volta a falar desse assunto ainda no próximo bloco, só peço um minutinho para a senhora. Pois não. Nós voltamos a falar com o advogado Carlos Henrique Bastos sobre a inclusão nas escolas dos alunos com deficiência. Doutor, há algum limite do número de alunos por sala de aula ou não? Não, a legislação, em princípio, não estabelece um limite fixo ou não determina um número concreto de alunos que podem ser contemplados numa sala de aula que se insira nesse aspecto de escola inclusiva. Porém, eu acho que o limite ele tem que ser um limite estabelecido pelo próprio bom senso, aquele que viabilize o melhor ambiente para o ensino da criança. Então, muitas vezes, às vezes pode ser que uma criança ou duas crianças, dependendo do tipo também de necessidade que a criança precise, possa ser um número já, eu diria, suficiente ou interessante para poder viabilizar essa inclusão e também, dada essa atenção especial que os alunos muitas vezes requerem, não alterar aquele ambiente de normalidade que se espera de uma sala de aula
normal. Pois é, e falando nisso, professores e profissionais da educação, eles têm que se preparar de alguma forma para atender a contento e até pensar no aprendizado eficiente desse público? Sem dúvida. Eu acho que a preparação, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é o principal veículo que instrumentaliza esse direito das crianças. O fato da criança entrar numa sala de aula, mas não encontrar ali um ambiente próprio, ou também não encontrar ali um profissional que possa adequadamente conduzir o seu aprendizado, efetivamente dificulta muito o acesso à inclusão dessa pessoa, desse cidadão, e visando sempre, obviamente, atender ao seu aspecto de cidadania plena. Então, eu acredito que o limite seja realmente o bom senso e aquilo que efetivamente a escola, junto com uma junta que possa efetivamente avaliar qual a formação que o professor merece ou qual curso que eventualmente possa ser implementado dentro do ambiente da própria escola, para que outros funcionários, não só os professores, mas também os próprios atendentes, eventuais assistentes, possam estar já preparados para receber aquela criança ou aquele adolescente. Pois é, e pensando na inclusão e na necessidade do pai, né, ser o primeiro instrumento aí de inclusão do filho na escola, querer isso, pode haver a participação ou a interferência de terceiros? Por exemplo, um vizinho que percebe que uma criança portadora de deficiência, criança com deficiência, sua vizinha não está na escola regular. Ela pode intervir, procurar o conselho tutelar, por exemplo, procurar a justiça para que essa criança tenha acesso à escola, a essa inclusão? Pode sim. Eu aconselharia, inclusive, a procurar ou o conselho tutelar ou o próprio Ministério Público. Eu volto a insistir, a educação é realmente um direito fundamental, um direito indisponível. E acho que os pais não têm esse direito, apesar de terem realmente a tutela, o pátrio poder sobre aquela criança ou aquele adolescente, não podem, por ele, optar pela não educação, vamos assim colocar. Então, é possível sim que outras pessoas, terceiros ou mesmo os familiares, possam intervir nessa situação para que viabilize a educação, que é um instrumento, eu diria, por excelência de integração do cidadão na sociedade, para que ele possa efetivamente exercer os seus direitos em plenitude e possa, em igualdade de condições, usufruir dos bens da vida como qualquer pessoa. Há muitos casos que chegam à justiça? Há muitos casos. A justiça tem efetivamente reparado, eu diria, que algumas omissões dos poderes públicos, e aí eu diria até que a justiça vem num processo de complementação dessas iniciativas. O Poder Judiciário, obviamente, por uma questão de separação de poderes, não poderia tomar a frente dessas iniciativas. Isso, obviamente, tem que ficar a cargo dos conselhos tutelares, dos órgãos da administração pública em geral. Mas o Poder Judiciário tem sim respondido, eu diria, com energia. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem reconhecido direitos desde do aspecto constitucional que irradiam de maneira, eu diria, definitiva esse aspecto de liberdade, de pleno acesso, de informação e de promoção da pessoa com deficiência ou necessidades especiais. Que punição pode chegar até uma escola ou até mesmo as entidades que devem assegurar essa inclusão social das crianças com deficiência na escola? Que tipo de punição eles podem ter? Olha, a escola que efetivamente não corresponder àquilo que for encaminhado pelo poder público ou pelo Ministério Público, ou em pior, eu diria até em situação mais grave, às vezes até desatender uma decisão judicial, é possível que essa escola seja inclusive fechada. O direito, ele realmente não é absoluto em nenhum sentido. Mas eu diria que não tem outro direito hoje constitucionalmente assegurado de maior densidade do que o direito de inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, por mais que eventualmente isso é muito comum para aqueles que lidam com o direito, vislumbrem eventuais conflitos, mas eu não sou obrigado, eu sou uma escola particular, não sou obrigado a receber um aluno, eu não sou obrigado a adaptar as minhas instalações, mas é preciso que fique muito claro e é bom que as pessoas, os pais, os responsáveis saibam disso, que o direito à educação é um direito pleno, um direito que não pode ser alienado e que merece, por parte do Poder Judiciário, e tem merecido por parte do Supremo Tribunal Federal, uma especial atenção para a viabilização desses direitos. Tá ótimo, muito obrigado. Foi uma esclarecedora a entrevista do advogado Carlos Henrique Bastos, que conversou hoje com a gente a respeito da inclusão das crianças com deficiência nas escolas. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Até uma próxima.